Paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui essa manhã para estudarmos, a palavra de Deus através da análise, do estudo das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje, o tema da nossa escola, ele vai nos falar sobre o Pai e o Espírito, tá? Nós estudamos ao longo do trimestre, relacionado sempre ao estudo separado, seja da pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar, as próximas 3 lições serão a respeito da relação entre essas pessoas. Então nós vamos estudar a respeito da pericorese. O que é a pericorese? É esse relacionamento entre Pai, Filho e o Espírito Santo. É esse relacionamento e o papel de cada um agindo entre eles, tanto para a vida da igreja quanto para a vida do crente. E a leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo, ele escreve tanto à igreja em Roma, quanto à igreja na Galácia, a respeito do viver em espírito. Porque tanto a igreja de Roma, através da perseguição que vinha sofrendo, através da constante batalha do Império Romano contra a igreja, eles necessitavam de uma particularidade de Paulo, que era escrever somente para eles a respeito das glórias vindouras do andar em espírito, para que eles não desfalecessem. Ao mesmo tempo, a igreja na Galácia, ela precisava também deste auxílio de Paulo, porque eles estavam adentrando por uma linha de pensamento que que estava avançando na Galácia sobre a necessidade de se atualizar ou de se reinterpretar a doutrina do Espírito Santo. E Paulo vai dizer tanto a Roma quanto aos crentes na Galácia: ande em espírito, vivam no espírito. Por quê? Porque este espírito testifica que somos filhos de Deus. E Paulo, ele vai usar um termo aqui do grego para filho, que é diferente, porque no grego nós temos pelo menos dois termos para filhos, quando falamos de filhos. E Paulo, ele vai citar nesta passagem um desses termos, e depois, em outra passagem que nós vamos acompanhar, ele vai usar no português, é o mesmo, tem a mesma tradução, filhos, meninos, mas no original tem 2 funções e 2 épocas diferentes do filho. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Então, o apóstolo Paulo, ele vai escrever dizendo: as ações do Espírito Santo na vida do crente é um dom de Deus. O Espírito, ele vem, ele procede, ele foi enviado pelo Pai. Jesus disse assim: olha, eu vou, mas eu rogarei ao Pai que vos mande Consolador. Então o Espírito, ele tanto procede do Pai quanto do Filho. Mas nessa lição nós vamos nos resguardar apenas para mostrar a relação entre o Pai
e o Espírito. Amém? Bom, o objetivo da lição é mostrar que o Espírito Santo, primeiro objetivo, mostrar que o Espírito Santo nos liberta da escravidão, do pecado e confirma nossa filiação em Cristo. É explicar que o Espírito Santo guia o crente na vontade do Pai e destacar que a Trindade nos conduz à herança eterna. Tá? A nossa introdução à ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária. Tá? Então, nesta lição nós veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Amém? Quantos aqui hoje querem aprender da palavra de Deus? Primeiro ponto, o Espírito e as dádivas do Pai. Tá? Bom, vamos falar sobre o Espírito de adoção aqui. As dádivas do Pai. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do Espírito de verdade, tá? Ou da escravidão, Romanos 8,15. Essa expressão, pneumadoleia, aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo de punição. Então, Paulo está dizendo que o cristão ele não vive dominado pelo espírito da escravidão. Esse medo, é aquele espírito de não poder fazer nada, não posso alcançar nada, não sou ninguém. Paulo, em outras palavras, ele está dizendo, vocês agora têm o Espírito de Deus que os leva à filiação. João, capítulo 1, diz assim, porque veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus por natureza. Porque filho de Deus por natureza, só tem um. Quem? Jesus, a Bíblia diz que ele é o unigênito filho de Deus. Ou seja, o único da categoria. Não tem outro. Agora, nós somos filhos de Deus por adoção. E isso acontece por meio do Espírito. É o Espírito Santo que age na vida do homem e da mulher, que os convencem do pecado e que os leva a uma nova vida, a uma nova família, a família em Cristo. Paulo diz assim, pois vocês todos são membros de um mesmo corpo, do qual Cristo é a cabeça. Então, somos agora filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica em nosso espírito que assim o somos. É por isso que o crente, ele não pode andar com medo. É por isso que o crente, ele não pode dizer assim, ah, mas eu não sou ninguém. Te apruma, tu é filho de Deus. Ah, mas eu sou fraco demais. Paulo, tendo essa convicção, escrevendo a igreja em Filipos, ele diz assim, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Das minhas forças próprias? Não.
Porque Paulo está dizendo, porque quando eu me sinto assim, o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho dele. E sendo filho dele, Paulo diz na sequência do texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Glória a Deus por isso, né? Que tenhamos essa convicção. Prosseguindo, a lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Lá em Romanos 3:20. Olha que interessante, Paulo aqui ele não está dizendo que a lei ela é errada, que a lei ela não serve para nada. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, porque a lei é santa. Porém, vocês ainda não entenderam o objetivo da lei. A lei ela não tem poder para resgatar o homem do pecado e levá-lo à filiação para com Deus. A lei ela apenas mostra o pecado na vida do homem e aponta para Cristo. É por isso que Jesus diz assim: eu, pois, não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la, e ela tem pleno cumprimento em mim. Quando Jesus usa essa expressão para dizer que a lei tem pleno cumprimento nele, não é que ele estava ali para analisar artigo por artigo da lei, tópico por tópico, e segui-la. O que Jesus estava dizendo era, a lei falava de mim. Então, eu estou aqui, logo ela está cumprida. Porque tudo, nós vimos aqui nas aulas passadas, tudo na lei apontava para Cristo. A serpente de bronze levantada no deserto apontava para Cristo. O tabernáculo feito sob os mandamentos da lei apontava para Cristo. O Cordeiro de Deus que deu início à forma de liturgia que depois foi escrita por Moisés durante a caminhada no deserto, apontava para Cristo. João disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele usou cordeiro, porque a lei dizia que era cordeiro. A forma como o tabernáculo foi construído, através dos, como estava na lei, Deus diz, Moisés, eu vou dar o projeto certinho, você não muda nada. Não inventa nada da sua cabeça, o projeto aqui, só segue. Faz da forma perfeita aí, eu não quero erro, não quero pitaco em nada, Moisés, o projeto está aqui. Só separa alguém para construir. E eles construíram um tabernáculo, um espaço onde se tinha o caminho para se andar ali dentro. Na segunda parte, existia ali onde somente os sacerdotes ficavam, porque aí já era dentro da segunda etapa do tabernáculo, que era chamado de verdade. Por que chamado de verdade? Porque não podia adentrar ali quem tivesse qualquer falha na sua conduta. Antes, eles deveriam oferecer sacrifício diários para poder adentrar. E logo mais adiante havia um outro espaço separado para a Arca da Aliança, chamado de vida. Por quê? Porque tudo vinha dali, a presença de Deus estava ali. Somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para apresentar a vida de toda a congregação e de todo o arraial para Deus. Aí vem Jesus Cristo e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai. O que o sacerdote fazia quando entrava no tabernáculo? Era se dirigir a quem? A Deus. Aí Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser
por mim. A lei, ela que se cumpriu aqui, daqui para frente é comigo. E Jesus diz assim: porque o Espírito de Deus está sobre, e Ele me ungiu. Olha que interessante. Jesus, ele está dizendo: eu faço as obras que eu faço, porque o Espírito de Deus é sobre mim. Na aula seguinte, nós vamos estudar isso mais a fundo, mas todo passo que Jesus dava, ele sempre dava junto com o Espírito. Tanto é que para iniciar o seu ministério, ele foi ser batizado por João. Quando ele sai da água, diz a Bíblia que o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma. Essa relação que nós temos do tabernáculo era em forma de cruz. Sim, bem lembrado, José, bem lembrado. Isso aqui eu trouxe até uma figura numa aula passada, que quando Deus manda fazer separação das tribos é forma de cruz. Por quê? E mais um ponto, José, o tabernáculo ficava no centro. Era Deus dizendo assim, ó, é a cruz e no centro dela está o Filho. Isso é tão importante quando nós estudamos, porque há muitos que desprezam ou não acham interessante estudar o Antigo Testamento. Mas é porque muitas das vezes lemos o Antigo Testamento só sob a ótica do Antigo Testamento. E aí nós não conseguimos ver os mistérios de Deus revelados. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento sob a ótica do Novo, você percebe que está tudo ali. Tudo que Deus iria revelar estava ali. Entretanto, sob a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Romanos 8,15. Esta frase, tá? Espírito de adoção, aponta para a nova identidade em Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Não somos mais filhos. Não somos escravos, mas filhos. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida a uma comunhão com o Pai. Quando nós falamos de adoção, e Paulo ele usa a figura de adoção aqui da época do Império Romano, onde se pagava uma quantia e você tinha a pessoa que estava sendo adotada, ela então adquiria todas as benesses, né, de filiação. Mas trazendo para os nossos dias, funciona parecido. A questão é que a adoção ela tem todo um trâmite legal, né? Pode simplesmente pegar a pessoa, né? Legalmente você precisa se resguardar. Então você entra com um processo de adoção. Depois de feito um estudo social, né? Um estudo psicológico da família que vai estar recebendo aquela criança. Então é deferida a adoção. Vai para cartório. A criança ela ganha o direito de receber o nome do pai e da mãe, estão adotando. Ela passa então, segundo a nossa Constituição Federal, ela passa a integrar a família para todos os efeitos. E entre filhos de sangue e filhos de adoção não há diferença quanto à herança. Todos têm o mesmo direito. Aí Jesus, ele quando nos resgata do pecado, ele diz assim: vocês antes eram escravos do diabo. Eu estou resgatando vocês e o tornando filhos de Deus por adoção. E o apóstolo Paulo vai dizer: porquanto vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Agora,
tem um detalhe importantíssimo aqui. Ser herdeiros de Deus diz-nos sobre todas as recompensas prometidas por Ele. Herança. Agora, co-herdeiros de Cristo tem a parte que todo mundo, quando escuta, pastor Célio, associa. O herdeiro é a parte, né, das coisas boas. Mas o apóstolo Paulo vai dizer assim: se somos co-herdeiros de Cristo, somos também o quê? Sofredores com Ele. Como filhos, somos então herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, porém, temos também que padecer com Cristo. E aqui vai o ponto em que algumas pessoas não entendem. Queremos ser herdeiros de Deus, mas não queremos padecer com Cristo. Você agora é da família. Vai ter a parte em que Paulo diz assim: tudo isso aqui não se compara ao que teremos lá. Romanos capítulo 8, capítulo que nós lemos aqui, que nós lemos só a parte e Paulo fala dessa filiação. Mas aí ele começa depois a dizer assim: o que nos separará do amor de Deus? É a fome? São as perseguições? É a espada? É o sofrimento? É a nudez? Paulo vai dizer assim: porque nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas isso só vai acontecer se nós estivermos sobre a orientação do Espírito e já estivermos regenerados e fazendo parte dessa família. Sim. E aí, não é só ser, nós não podemos só ser conhecidos da família de Cristo. Nós temos que ser filhos. E como filho, diz o escritor aos Hebreus, porque Ele castiga todo aquele que ama. As benesses de ser filho passa por compreender que em alguns momentos precisamos ser corrigidos. Porque um pai que não corrige o seu filho não é um bom pai. E o filho que não aceita ser corrigido não é um bom? Porque a expressão que Paulo usa para filhos aqui é roiós. É um filho crescido. Diferente, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, quem encontrar pode ler. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a heredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém. Porque a próxima expressão para filhos, meninos, é napios. É a que Paulo usa escrevendo, quando ele escreve à igreja em Corinto, diz assim: eu queria
tratar com vocês de coisas, de certas coisas aqui, Paulo diz, mas eu não posso falar porque eu estou falando a meninos e não adultos. Aí essa expressão menino ali, Paulo usa napios. Essa expressão que Paulo usa aqui, roios, já é um filho crescido. Paulo está dizendo assim, quando nos tornamos filhos de Deus por adoção, nós já recebemos esta convicção de todas as coisas. E nós não podemos ser meninos. Porque a expressão napios, meninos, significa juvenil, pessoa que ainda não tem discernimento das coisas. E roios é diferente, roios já é um filho adulto, um filho consciente. Aí Paulo está dizendo, olha, vocês não podem ser meninos. Por que Paulo está dizendo isso? Colossenses 2:8 foi lido. Para que vocês não sejam enganados por qualquer vento de doutrinas, por falsos ensinamentos, por rudimentos trazidos por interpretações humanas. Para quando o inimigo oferecer, oferece aqui, para o menino, o pirulito da prosperidade, ele vai e pega. O pirulito do falso mover do espírito, ele pega. É um agradozinho das falsas profecias, ele vai e pega e acredita. Aí Paulo está dizendo, vocês não podem ser meninos. Vocês têm que ter entendimento de que o mesmo Espírito testifica com o nosso, e somos filhos adultos de Deus. Otávio, o senhor falou sobre dois filhos, tanto o filho menino quanto o filho consciente. Podemos observar na parábola do filho perdido, do filho pródigo. Ele sai como menino, mas a Bíblia vai dizer que ele é consciente, né? Caiu em si, né? Caindo em si, consciente, retorna à casa do pai. E aí, quando ele cai em si, a primeira coisa que ele lembra é: o que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai eu tinha tudo. É por isso que o texto finaliza dizendo assim, porque o Espírito do seu Filho nos leva a dizer, Abba, Pai. Abba é a expressão do hebraico, é uma expressão carinhosa para papai. Então, quando o filho queria se relacionar de uma forma mais carinhosa, quando ele diz Abba, ele está dizendo papai, papaizinho. E Paulo está dizendo assim, vocês têm que se relacionar com Deus dessa forma. Não é tendo medo de Deus. É chegando para ele dizendo, papai. Eu compreendo que muitas das vezes não estou agindo do jeito que o filho tem que agir. Mas papai, eu estou aqui mais uma vez para pedir por misericórdia. Porque a Bíblia diz que ele é misericordioso para com os que busca. E Jesus, quando ensinou-nos a orar, ele disse assim, porque quando fordes orar, o que tem que fazer? Fecha a porta do teu quarto e diz assim, como que se começa a oração? Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus.
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. Essa introdução da oração, irmãos, Jesus ensinou tanta coisa e a gente não aprende quase nada. Primeira coisa que Jesus ensinou, você se dirige a Ele de uma forma íntima. Pai, Pai nosso. Porque tu é filho. Então, quando tu falar com teu pai, diga Pai nosso. Aí Jesus está dizendo assim, porém, você... Sem egoísmo, né? Não, ele é pai só meu, né? Não, ele é pai nosso. E aí Jesus diz assim, mas tem um detalhe, você chega reconhecendo a grandeza dele como pai. E aí muita gente faz o contrário. Quer se engrandecer, né? Mais do que o pai. Capítulo 7 de Mateus, Jesus vai dizer assim, olha, quando vocês forem pedir ao Pai, vocês precisam entender 3 coisas. Jesus diz assim, pedi, quem sabe do texto? Pedi, buscai, batei, Jesus não mandou determinar, ele mandou pedir. Pedir remete a você ter humildade. Né? Se eu for precisar de um favor do pastor Célio, eu não chego, pastor Célio, o senhor tem que fazer uma coisa para mim. Não, eu não estou pedindo. Eu estou ordenando que ele faça. Eu não estou sendo humilde, eu estou sendo o quê? Arrogante. Agora, se eu disser, pastor Célio, o senhor pode me fazer um favor? Eu estou sendo humilde, estou pedindo, mas aí tem um detalhe. Ele é que tem o poder de dizer, faço ou não? O crente tem que entender que ele pede com humildade, mas é Deus quem tem o poder de dizer, faço ou não faço. Aí Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á. Aí o próximo passo ele diz assim, buscai e encontrareis. Buscar remete a quê? Ao quê? A esforço. Jesus diz assim, o pastor contou as ovelhas, tinha 99, ele não esperou ela voltar, ele foi buscar. A mulher, quando perdeu o dinheiro dentro de casa, ela não ficou, uma hora que eu estiver fazendo uma faxina, eu acho. E Jesus disse assim, ela botou a casa de cabeça para baixo e só parou quando encontrou. Jesus, buscai e encontrareis. Mas aí ele deu uma dica lá no Mateus, mais à frente, ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Tem que ter esforço. Quando Deus foi falar com Josué, ele disse, esforça-te. E tem. Mas aí tem o próximo passo. Jesus diz assim, batei e abri. Bater remete-nos à perseverança. Lembra quando Jesus contou a parábola da mulher que todo dia ela ia na porta do juiz para que ele julgasse a causa dela? Todo dia ela estava lá, na porta do gabinete dele. A mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou todos e todas as adversidades
Porque perseverança é isso. Perseverança vem do prefixo per, que quer dizer através de, e da conjugação serverius, que do latim quer dizer tribulação, adversidade. Então, perseverança logo é através de tribulação, através de adversidade. Então, só se persevera, né? A gente usa muito essa palavra, né? Seja um perseverante. Perseverança quer dizer, mesmo você só é perseverante se você estiver enfrentando algo difícil. Então, senão não é perseverar. Jesus está dizendo, sejam humildes, sejam esforçados e sejam perseverantes. Aí sim vocês alcançarão o pedido de vocês. Porque pedimos a Deus no domingo, se Ele não der, a gente na segunda já não quer mais. Se a gente pedir na terça e Ele não der, na quinta a gente já não quer mais. E se pedimos na quinta e já não acontecer até domingo, acabou, a gente não é mais crente. Professor, estou esperando há tanto tempo. Abraão esperou 25 anos. Porque quando a Bíblia diz que Abraão estava em Harã e Deus disse assim, Abraão, sai do meio da tua... Primeiro ele estava lá, em Ur. Aí Deus diz, sai do meio da tua terra, do meio da tua... Aí Abraão, ele não entendeu direito. Aí ele levou o pai junto, e a família. Aí eles se estabeleceram em Harã. Aí depois de um certo tempo, Deus disse a Abraão, chega aqui de novo. Sai do meio da tua parentela. É só tu e Sara. Aí Abraão saiu. Aí a promessa de Deus é, porque eu farei de ti uma grande nação. Abraão rodou 25 anos deserto adentro. Período esse em que a Bíblia diz que Sara ficou velha, assim como ele. 25 anos depois, Deus veio e disse, agora sim. Davi esperou 16 anos. Samuel ungiu Davi. Davi esperou 16 anos para se tornar rei. Há quanto tempo você está esperando? 2 meses? 3 meses? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é do grego cronos, esse tempo normal que a gente conhece. O tempo de Deus é o kairos, é um tempo fora do tempo. O apóstolo Pedro escrevendo diz, pois, amados irmãos, entendam uma coisa. Porque para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ele pode prometer algo para alguém e uma semana depois cumprir. Mas ele pode me prometer algo e passar 30 anos. Qual que é a maior das promessas que Deus fez através de Jesus? Eu vou e virei. Você não entendeu a promessa, que você não falou. Eu vou ao Pai, mas eu virei e vos levarei para que onde eu esteja, e se você não for perseverante, você não alcança a promessa. Olha o testemunho. Fala aqui, pastor. Deus me prometeu algo, eu tinha 17 anos, cumpriu aos 52 anos, 35 anos de espera. Olha isso, 35 anos, né? E perseverando, né? Sofrendo também junto. E aí, tem pessoa que passa 35 dias, ele já fica agoniado. Dizendo, porque Deus não me vê, Deus não me escuta, parece que Deus não se importa, né? Temos que ter mais essa convicção de filhos, irmão.
né? Às vezes nós temos convicção de tanta coisa, mas não deixamos o Espírito Santo falar ao nosso coração que temos que ter essa convicção que somos filhos de Deus. Amém? Quantos aqui voltarão para casa com essa convicção? Então vamos para o segundo ponto, né? O Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Olha que interessante isso aqui. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque se sois guiados pelo Espírito, sois filhos de Deus. Então Paulo já colocou um requisito aqui para ser filho de Deus: tem que ser guiado pelo. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque esse Espírito, ele vai nos guiar na vontade de Deus, irmãos. Tem pessoas que vêm pedir oração. Porque eu queria pedir oração aqui porque eu preciso de... eu não estou entendendo bem. Você tem um Espírito de Deus na vida. Ou então você não tem. Mas há pessoas que querem usar o Espírito dos outros, que ele não tem na vida dele. Se nós não deixarmos o Espírito, porque o Espírito de Deus, ele é educado. Eu falo muito disso nas aulas de teologia. O Espírito Santo de Deus, assim como toda a Trindade, mas nós estamos falando aqui do Espírito, ele é educado. Eu sempre digo o seguinte: você quer saber se um lugar ou qualquer coisa, você quer saber se Deus está ali? Comece olhando se é organizado. Nada que é bagunçado tem Deus no meio. E o Espírito Santo, ele é educado. Sabe por que o Espírito Santo diz aos crentes, através de uma das cartas, ele diz assim: eis, que o diabo não é educado não. Jesus diz assim, que ele anda, e se ele vê alguma casa vazia, o que é que ele faz? Ele pula para dentro, né? E faz ali morada. Ele não tem educação, o Espírito Santo tem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Faço nele morada, eu ceio com ele, ele ceia. Mas eu estou batendo, eu não vou chegar chutando a porta. Entra pela porta. Jesus diz assim: aquele que não entra pela porta é o quê? É ladrão, salteador, né? Então, o Espírito nos guia. E quando somos guiados pelo Espírito, nós somos então remetidos a fazer e agir de acordo com o que está na Bíblia. Por quê? Primeira coisa que uma igreja precisa ter é a unção do Espírito. Sem a unção do Espírito, não vai. Não vai. Ela pode entender de grego, hebraico, aramaico, tudo. Se ela não tiver a unção do Espírito, ela não vai. Agora, a unção do Espírito, o agir do Espírito, me leva
a necessidade de conhecê-lo melhor. Aí para isso nós temos a própria Bíblia, nós temos estudos, nós temos linhas teológicas, para quê? Para compreendermos melhor o Espírito Santo. Mas a unção dele é essencial. Quando Jesus foi colocar os 70 na missão, ele diz assim: eu vos dou poder. O poder do Espírito Santo é inegociável e imprescindível para qualquer igreja. Agora, João faz um alerta. Ele diz assim: filhinhos, julgai, pois, se o Espírito provém de Deus. Aí eu preciso, primeiro, dessa unção, segundo, desse conhecimento do Espírito. Como é que eu vou julgar daquilo que eu não conheço? E, irmãos, o que tem de doutrinas neopentecostais, e por não termos, quando eu digo não termos, eu estou me referindo à igreja brasileira no geral. Por muitos não tem conhecimento do Espírito Santo de Deus e cai nesse falso Pentecoste. Que o falso Pentecoste não é só que não, é porque ele leva a uma vida em que a unção deixa de ser necessidade. Porque eu preencho com outras coisas. Foi citado na aula passada a respeito da questão do, testemunhos aqui foram dados. O professor Sérgio, ele citou a questão das manifestações, né? Foi citado aqui. Agora, eu fico, falando pessoalmente, eu fico triste quando eu vejo pessoas que, porque não dá para entender, não dá para entender esse mover que a gente vê por aí. Esse falso Pentecoste, ele ensina tudo que você tem que falar, gritar, mas o principal ponto ele não ensina, que é o quê? Ouvir. Jesus mandou João escrever às 7 igrejas da Ásia. Escreve aí. Escreve a Éfeso, escreve a Sardes, escreve a Esmirna, a Tiatira, a Laodiceia, a Filadélfia. Escreve a Pérgamo. Uns ele elogiou e reforçou, outros ele disse: olha, não está do jeito que eu quero, volta ao primeiro amor, né? Deixa de ser morno, passa. Mas para todas elas, a recomendação foi a mesma. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Nós temos que ter esse conhecimento. O pastor está no culto de ensino aqui, ele está levando alimento à igreja. Aí ele está no meio da alimentação, aí eu não estou ouvindo, eu não tenho ouvido. O meu Pentecoste não tem ouvido, ele só tem boca. Aí o pastor está ali entregando o alimento, aí eu estou lá, manda fogo, Jesus, queima o que o alimento? É ouvindo, primeiro é ouvir. Há pessoas que elas estão aqui, tá lá, gelada, se um pinguim passar junto, sai gripado na mesma hora. Entrega o microfone na mão.
Aí como ela vai falar, aí o Pentecoste vem. Mas quando ela está ouvindo, ou não está ouvindo, né? Você está do lado da pessoa, tá assim, você está ali concentrado, você está escutando o que o pregador, o pastor está falando. Aí a pessoa vem do nada assim um Pentecoste. Mas o Pentecoste vem do nada. Aí se passar alguém de junto, aí ele desliga do nada assim também. Né? Alguém passou de junto, ele, oi irmão, tudo bem? O Pentecoste já foi. Só um interruptor assim, papo. Liga e desliga, liga e desliga. O Espírito Santo, ele não é mal educado. Se a palavra está sendo ministrada, ele está dizendo, ouça o que eu estou falando. Eu sei que muitos aqui já presenciaram verdadeiras manifestações do Espírito Santo. Se alguém nunca presenciou, você não sabe o que é uma coisa linda. Mas olhem que interessante, tem ordem. Eu já presenciei num congresso, mas muita gente numa quadra poliesportiva. Mas aí Deus levantou alguém para fazer. Tu sabe quantos estavam gritando? Nenhum. A pessoa não precisou nem de microfone, não. A igreja inteira, assim. Porque o Espírito Santo estava falando. Depois, aí todos foram tomados pelo mover do Espírito. Mas primeiro tem que ter reverência. Eu sei que tem aquelas pessoas que são mais prospectivas, outras são, né? Tudo bem. Mas nós precisamos ter esse conhecimento de que o Espírito, nós precisamos, porque muitas das vezes algo que nós fazemos pode atrapalhar uma palavra importante. O professor Sérgio citou o caso aqui, o pastor foi pregar, né? Aí ele pegou o microfone, cumprimentou, a irmã levantou ali e veio na frente, né? Profetizar apontando. Era de Deus? Quem estava aqui na aula passada? Sabe qual foi o desfecho, né? E o diabo, ele tá usando, é disso, irmão. É essas coisas que parecem. Parece de Deus. Parece que é Deus. E como que eu vou saber que não é de Deus? Pelo Espírito. Paulo está dizendo, o mesmo Espírito testifica. Você já encontrou aquela pessoa que você não conhece, mas você olha e fala assim, rapaz, é crente. Aí você vai lá e diz, você é crente? Pode ser mesmo. Quem que revelou para tu? Tu não acha que foi o diabo, foi? Foi quem? O Espírito Santo. E também já teve aquelas pessoas que tu diz assim, eu sei que é crente, mas... né? Vou lá cumprimentar, porque eu sei que está na igreja, mas assim, se fosse para o Espírito testificar, não ia passar batido. Porque ele não está lá, o Espírito não está lá, ele não testifica. Amém? Thales, a gente respeita a peculiaridade de cada pregador, né? Por exemplo, um dia alguém me chamou para pregar, falou, ó, pastor, vamos ter um culto aqui, é para orar, é para o pessoal receber o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, então não é eu. Tem outras pessoas que têm é um avivalista, um pregador avivalista, né, que tem dons diferenciados, né, que tem o dom da palavra, tem o dom, vários outros tipos de dom, né, que a pessoa é usada naquilo, dom de cura, que eu tenho visto
pessoas sendo curadas, né? Uma terça-feira dessa aqui, teve um irmão aqui simples, ele orou pelos irmãos aqui. A minha sogra, desde criança, tinha uma dor que não... Ela vinha todo mês, mas ultimamente ela veio para ficar. E já faz uns 15, 20 dias e ela nunca mais sentiu a dor, né? Então, e ela tá feliz, trabalhando, animada. Eu já vi pessoas desaparecendo, nódulos. Então, cada reunião tem uma peculiaridade. Uma escola dominical é uma escola dominical, um culto de terça-feira, um culto de avivamento é outro, como no dia de Pentecostes, a pessoa que estava até bêbado. Reunido pessoal, naquele né? propósito, né? Unido naquele propósito. E tudo tem que ter oração. E não é aquela oração de mais ou menos no tempo do persinal da Igreja Católica. É uma oração mais tempo, um joelho calejado, sabe? E Deus ainda hoje usa pessoas para curar, para libertar, colocar a mão, expulsar demônios. Porque principalmente os demônios estão incubados dentro da igreja justamente porque não existe um poder, né, de alguém chegar perto e a pessoa já se manifestar. Por quê? Porque as pessoas estão muito light, né? Igual você falou, não é o hebraico, não é o aramaico, não é o grego, mas é o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Chega perto, a pessoa crente já há muito tempo e acaba que, na verdade, precisava de uma libertação. Pessoas com coisas do passado, a falta do perdão que acaba com a vida de muita gente, tantas outras coisas que a gente, ao conversar, eu tenho mais de 30 anos que a gente aconselha pessoas e a gente percebe que existem famílias que têm assim um histórico familiar muito triste em relação, né? E aí os casamentos não vão dando certo, as coisas não vai dando certo, e a gente achando que aquilo é uma coisa normal da vida. Mas quando você parte para o jejum, para a oração, para a consagração, Deus revela algo para você que precisa ser mudado naquela vida, naquele comportamento, né? E aí, por meio da palavra, por meio da oração, tanto, principalmente da pessoa que está atendendo aquela pessoa, né? E quem chega já chega destruído e resolve aquela situação, né? E é por isso, porque nós somos uma igreja, a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, né? E os cultos dos nossos primeiros missionários, eles nem terminava, né? Eles ficavam glorificando a Deus, terminava o culto, mas continuava glorificando a Deus, recebendo batismo no Espírito Santo. E foi isso que fez a igreja Assembleia de Deus crescer, como ela é hoje, a maior igreja pentecostal, não é do Brasil, é do mundo. Começou no Brasil e é a maior igreja pentecostal do mundo. Eu tenho muito medo desse combate, sabe assim, a essas manifestações. Um dia a gente nos tornar uma presbiteriana, uma igreja que não crê Acomodada, né? mais na atualidade da manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Porque há dias na igreja que eu chego, eu não consigo nem ficar sentado. Aí começa a cantar, as lágrimas já descem no olho e eu já me levanto, porque eu sinto a presença de Deus. Eu percebo que existem muitas pessoas que são desse jeito, né? E já outros já acham que aquilo está errado e que não pode, né? Mas a palavra de Deus está acima de tudo, a gente tem que ouvir a palavra, mas tem que ter aquele cuidado
para não sermos igual muitas já igrejas assembleianas, já que se tornou quase que proibido mesmo. Pode, mas tudo é Silêncio total. escândalo, né? Se tornou um escândalo você, uma pessoa falar língua estranha, profetizar, o outro interpretar, entendeu? Eu amo isso, sabe? Eu não gostaria que a Assembleia de Deus se tornasse uma igreja engatinhando assim, aquela fraqueza, aquele cansaço, aquela coisa, sabe? Ser forte, corajoso, animado, mas tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus também, né? É tão maravilhoso a gente ouvir alguém dizer, chegar para a gente: pastor, aquele dia, pastor, eu estava assim, mas hoje, pastor, a minha casa está assim. A minha filha, pastor, ela tinha partido para um lado assim, ela achava que ela era homem. Hoje não, pastor, hoje ela arrumou até um namorado. Transformada, Entendeu? né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado para não estar combatendo também contra a própria manifestação do Espírito Santo, né? Porque são pessoas que passam meses orando, e eu não estou falando de oração de 5 minutos, de horas de oração, de dias, 12 horas ajoelhados. E eu acredito que Deus ainda responde a oração e manifesta um poder extraordinário no meio do seu povo. Agora nós é que escolhemos: ou vamos mergulhar ou vamos ficar com os tornozelos molhados. Interessante esse ponto trazido pelo pastor Célio, porque aquilo que eu falei no início, a unção do Espírito, ela é imprescindível à igreja. Para isso, o papel da igreja é isso, é identificar demônios, ir lá e repreender. Só que eu só consigo fazer isso se eu estiver no Espírito. É por isso que Jesus diz: eu vos dou poder. Agora, se eu não tenho, ou se eu não ando no Espírito, como é que eu vou? O pastor Célio citou aqui. Antigamente, às vezes o pastor nem conseguia terminar o culto, né? Aí as pessoas falam assim: hoje eu não vejo mais o batismo com o Espírito Santo, hoje eu não vejo mais culto. Mas sabe por quê que acontece isso? Por que parou de ter isso? Porque o povo parou de pedir. Da oração, que muita gente hoje já não ora, ela reza, irmão. Porque toda oração repetida, você repete a oração que foi de alguém, não é oração, é uma reza. Aí tem crente que não ora mais, ele reza. Aí a Bíblia está dizendo: não usei de vãs repetições, porque oração é comunhão. Todo dia há uma necessidade diferente. A pessoa ela só repete a mesma coisa. Ela não está orando, ela está rezando. Então, parou de pedir. Jesus diz: pedi e dai. Parou de pedir, né? Tá certo, tem muita gente que pede: Senhor, eu quero uma casa, né? Pedir para Deus, tu vai pedir para quem? Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, Mas pode passar os corredores que você não escuta ninguém falar assim: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Tem mais. Senhor, manifesta a cura aqui hoje. Interpretação, o pastor Célio citou aqui, interpretação. Alguém está lá falando em línguas, a outra pessoa levanta e interpreta. Então, sim, irmãos, o verdadeiro mover do Espírito, ele começa aqui dentro, ó. É por isso que quando os 2 discípulos iam no caminho de Emaús, aí Jesus apareceu, começou a conversar com eles, e depois, aí ele diz assim: não ardia o nosso coração quando ele fala? É que o mover do Espírito vem de dentro, não é superficial. Quem vive no Espírito, quem é transformado pelo Espírito, está ali. Tudo que vem dele
você percebe que vem transformado, vem mudado. É por isso que aquela pessoa que você olhava e falava assim, gente, mas né, como é que pode? Era daquele jeito e hoje, né? Era uma pessoa que fazia mal aos outros, era uma pessoa que... E hoje é uma pessoa totalmente diferente. O que é isso? É mérito dela? Não. É porque ela deixou o Espírito guiar. E Paulo diz assim, quando sois guiados pelo Espírito, vocês produzem o quê? Amor, paz, mansidão, temperança, bondade. Tudo isso. É por isso que a igreja, ela precisa da unção do Espírito, ela precisa do conhecimento da palavra, mas ela também precisa manifestar frutos disso. É por isso que uma igreja, irmãos, que ela precisa ter obras sociais. Porque eu não posso ser orgulhoso, né? Pai, o Pai é nosso. Não é só daqui. A igreja precisa ajudar os outros também. Né? O pão é nosso também, né? Não é só daqui. Né? Tem que ter. Eu disse em uma aula passada, na aula de teologia, a gente tocou nesse assunto da contribuição. Eu disse, olha, o crente, ele não contribui porque ele quer comprar a salvação. Ele não contribui. Você está contribuindo por causa disso, está errado. Você não contribui porque você quer comprar cura, porque você quer comprar... Não, você contribui porque o Espírito Santo age dentro de você e você entende que nada do que você fizer é suficiente para retribuir a Deus. Porém, você pode contribuir para a obra de Deus. Eu ouvi alguém dizendo essa semana assim, olha, dízimo não salva ninguém, mas não entregar o dízimo pode impedir alguém de entrar no céu. O dízimo não salva, mas não entregar o dízimo tendo condições, aí sim, porque aí já é avareza. Porque aí é o amor ao dinheiro, é o amor ao apego. O amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Porque nós focamos muito assim, naquilo, olha, não salva, tudo bem. Mas também, Tiago diz assim, vocês, sabendo e podendo fazer o bem, não fazem, comete o quê? E o pecado leva para o inferno. Né? Então, quando eu trago a minha contribuição, a minha oferta, o meu dízimo, eu estou dizendo, eu entendo que eu sou responsável por levar essa palavra a todos os que não podem estar aqui. Mas eu só posso levar se eu manter isso aqui. Se isso aqui não se manter, né? Como, pois, ouvirão? E não há quem pregue. Mas como pregarão se ninguém for? Né? É importante, tá bom? Para finalizarmos aqui. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tá? A filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiros de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com Ele a mesma herança. Então, olha, repita comigo. Herdeiro. Vamos lá. Eu sou herdeiro. Repita, eu sou herdeiro. Porque sou legalmente, porque sou legalmente participante das coisas de Deus. Agora diga, sou co-herdeiro de Cristo, porque padeço com Ele, mas também viverei para sempre com Ele. Percebeu a diferença? A maior dádiva que o crente pode ter, presta bem como eu vou dizer, mas deixa eu terminar para você não, né, senão você vai falar, o professor está dizendo heresia. A maior dádiva, são tantas dádivas que nós vamos ter, já temos, mas teremos ainda. Mas a maior delas não é chegar no céu. Calma, eu não terminei. A maior dádiva do crente, sabe qual é? Ver a Deus.
segui a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Preste atenção. Porque assim como Ele é, nós o... Porque ver a Deus, irmão, remete muito mais a estar em um lugar. O estar no céu é só o final da esperança do crente, que é ver a Deus. E quantos querem ser co-herdeiro? Porque a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos e teremos um corpo semelhante ao dele. Isso é ser co-herdeiro de Cristo. Amém? Quantos estarão naquele dia? Ou alguém quer ficar? Não, quer não, né? Tá bom. Que Deus abençoe a todos. Tá? A igreja deve viver sobre essa consciência. Pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito e glorificados no Filho. Bom? Deus abençoe. A rica oportunidade. Na aula que vem falaremos sobre o Espírito e o Filho, tá?